Sabe uma coisa curiosa? O que uma nota de R$ 100 falsa e um atestado médico comprado para faltar no trabalho têm em comum? Parece que nada, né? Mas os dois atacam a mesmíssima coisa, a base da nossa confiança social. Vamos desvendar juntos o que são os crimes contra a fé pública. Pois é, a resposta está numa ideia que a gente quase nunca para pensar, mas que é, assim, essencial para o nosso dia a dia. Esses dois atos, aparentemente tão diferentes, abalam a mesma estrutura que permite a gente viver em sociedade. E para a gente sacar direitinho por que isso tudo é tão sério, primeiro a gente precisa entender o que os juristas chamam de fé pública. Que bicho é esse, afinal? Traduzindo para o nosso dia a dia, é basicamente a confiança que todo mundo tem, e que o Estado garante, de que as coisas são o que elas dizem que são. É a certeza de que uma nota de R$ 50 vale R$ 50, ou que a carteira de motorista é um documento de verdade. A melhor forma de pensar nisso é como se a fé pública fosse o sistema operacional da sociedade. Sabe? Enquanto está tudo funcionando direitinho, a gente nem nota que ele existe. Mas, se começar a dar pau, aí o sistema todo corre o risco de travar. Beleza, agora que a gente já entendeu o conceito, vamos começar pelo alvo mais clássico. O crime que todo mundo pensa primeiro quando ouve a palavra falsificação, o dinheiro. E olha só que interessante, a lei aqui é bem completa. Ela não pune só quem passa nota falsa para frente, não. Ela ataca a cadeia inteira do crime, desde a pessoa que fabrica as máquinas e as matrizes, passando por quem de fato produz as notas falsas, até quem finalmente tenta usar no comércio. Cada uma dessas etapas é um crime, e as penas são bem pesadas. Tá, mas e aí? E se alguém recebe uma nota dessas sem perceber, de boa fé? Essa pessoa já vira criminosa na hora? Bom, aqui a lei faz uma distinção bem importante, e tudo depende da intenção. O pulo do gato aqui é a boa-fé. Se você recebeu a nota sem saber de nada, tudo bem. Mas a partir do momento em que percebe que ela é falsa, se tentar passar para outra pessoa para não ficar no prejuízo, aí a história muda. Você comete um crime sim, ainda que com uma pena mais branda. Bom, mas não é só de dinheiro que vive a fé pública, né? A confiança da sociedade está depositada em muitas outras coisas, em palavras, em assinaturas, em carimbos. Então vamos entrar agora no universo dos documentos. E a lei faz uma separação bem importante aqui. Falsificar um documento público, tipo uma carteira de identidade ou uma escritura de imóvel, é considerado mais grave do que falsificar um contrato particular. Por quê? Porque quando se mexe num documento público, o ataque é direto à credibilidade do Estado. É um problema bem mais sério. Agora, uma coisa que às vezes confunde, mas que é super importante, é a diferença entre falsificar o papel e mentir no papel. A falsidade material é quando o documento em si é uma fraude, tipo um diploma falso. Já a falsidade ideológica é diferente. O documento é verdadeiro, mas a informação que está ali dentro é mentira. E a lei cobre um monte de situações que a gente vê por aí. Por exemplo, o médico que dá um atestado falso para alguém está cometendo um crime. Quem usa um documento falso, sabendo que é falso, também. E tem mais, até destruir um documento verdadeiro para se livrar de uma obrigação, como rasgar um contrato, também é crime. Saindo um pouco dos papéis e do dinheiro, esse tipo de crime pode ser bem mais pessoal, atacando uma coisa fundamental, a nossa própria identidade. Pensa naquela cena clássica, usar a identidade do irmão mais velho para conseguir entrar numa festa. Pode parecer uma coisa boba, uma travessura de adolescente, mas, para a lei, isso toca num ponto bem sensível. A lei sobre isso é bem direta, olha só. Usar um documento de identidade de outra pessoa como se fosse seu, ou até emprestar o seu para outra pessoa usar, é crime. A pena pode ir de 4 meses a 2 anos de detenção. E essa ideia de proteger a identidade não para no RG, não. A lei também pune quem adultera a placa ou chassi de um carro, quem se passa por outra pessoa para levar alguma vantagem, ou até um estrangeiro que usa nome falso para ficar no país. O objetivo é sempre o mesmo, garantir que os registros oficiais são confiáveis. Certo. Mas, afinal de contas, por que o sistema jurídico se importa tanto assim com uma assinatura falsificada ou uma declaração que não é verdadeira? E se alguém acha que isso é coisa do passado, olha só esse exemplo bem mais moderno. A fraude em concursos públicos. Vazar o gabarito de uma prova, por exemplo, não é só uma cola. É um ataque direto à fé que a gente deposita num sistema que, em teoria, deveria ser baseado no mérito de cada um. Então, resumindo a ópera, a fé pública é essa confiança que a gente tem nos documentos e símbolos oficiais. Os crimes contra ela são super variados, desde fazer dinheiro falso até mentir num formulário. E as penas são sérias porque, no fim das contas, esses crimes ameaçam a base que permite a gente fazer negócios, se identificar e viver em sociedade. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né?
Num mundo digital, com inteligência artificial, com deepfakes, onde criar uma farsa quase perfeita está cada vez mais fácil, como é que a gente vai proteger essa confiança coletiva? O desafio, pelo visto, está só começando.